Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wander aqui novamente e agora é mais uma aula de Química e um assunto bem importante, bem interessante. Nós vamos falar sobre eletroquímica, certo? Eletroquímica, então a gente vai ver sobre bateria, eletrólise, entre outras coisas. Beleza? Tranquilidade? Show? Então, eu estou fazendo testes para ver como é que fica melhor a gravação, certo? Então a gente vai vendo, vai testando, vai vendo que tá certo, que não dá, certo? Eu estou gravando com a frontal, a outra aula eu gravei com a traseira, agora eu estou gravando com a frontal para ver qual que fica melhor, beleza? A gente vai vendo e vai testando para trazer o melhor para vocês, certo? Ninguém nasce sabendo, a gente vai aprendendo com o tempo, certo? Qualquer coisa eu tô olhando para a tela, certo? Tranquilidade? Então vamos lá, vamos começar, certo? Eletroquímica. Eletroquímica. Quando você pensa em eletroquímica, vem a ideia de eletricidade. Eletroquímica, eletricidade, tal. Tem a ver, mas não é o principal, não é a eletricidade. Apesar de ter eletricidade, sim, composta na eletroquímica, certo? Mas não é o foco principal. Esse eletroquímica vem da transferência de elétrons. Então esse elétron vem de elétrons. Então a eletroquímica nada mais nada menos é esse processo de transferência de elétrons, e a partir dessa transferência de elétrons ele vai transformar a energia química em energia elétrica, certo? Também pode ser o contrário, transformar a energia elétrica em energia química, vice-versa, através da transferência de elétrons. Então nós vamos ver essa pegada de, através dessa transferência de elétrons, certo? Vai ter uma transferência de elétrons entre compostos, e essa transferência vai transformar essa energia química dessa transferência em energia elétrica. E também a gente pode transformar essa energia elétrica em energia química, certo? A gente vai ver bem direitinho isso daí. Fechou? Show? Aqui nós dividimos em duas. Nós podemos estudar as pilhas, as baterias, como nós também podemos estudar a eletrólise. Qual a diferença entre elas, professor? Me explica, por favor. Explico sim. Pilha e bateria é a transformação da energia química em energia elétrica. Diferente da eletrólise, que é a conversão da energia elétrica em energia química, certo? Então uma energia química transformando em energia elétrica, e outra energia elétrica transformando em energia química. Fechou? Também, esse processo aqui é o que nós chamamos de espontâneo. Espontâneo é aquela música do Exalta Samba. Deixa acontecer naturalmente. Não sei nem se é do Exalta Samba, mas é essa daí mesmo. Certo? Deixa acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Porque é espontâneo. Forma natural. Se esse daqui é espontâneo, os processos das pilhas, as baterias, é natural, essa conversão da energia química em energia elétrica, o oposto, o contrário, melhor falando, que é a elétrica e química, é não espontâneo. Ou seja, não acontece naturalmente. Precisa de uma ação externa para acontecer, certo? Tranquilo? Agora, antes de continuar o conteúdo, nós temos que fazer uma pequena revisão de um assunto do primeiro ano, que é de íon, certo? A gente tem que relembrar o que é íon, porque não sei se vocês se lembram de íon, certo? Então eu vou apagar aqui, fazer uma rápida revisão sobre íons, e aí nós voltamos ao conteúdo, beleza? Bom pessoal, aqui voltando na aula, certo? Apaguei e agora escrevi sobre íons, certo? Então o que são íons? Íons são nada mais nada menos que os átomos com carga. Os átomos sem carga são os átomos neutros, certo? Quando os átomos apresentam carga, seja elas positivas ou negativas, nós denominamos de íon, certo? Esses íons podem ser dois, certo? Dois. Ou ele é cátion ou ele é ânion, certo? Cátion ou ânion, beleza? Então os cátions, eles são os íons positivos, certo? Então, aqui exemplificando, eu tenho aqui o cálcio. O cálcio, o número atômico dele é 20, certo? Vamos relembrar, certo?
Z, o número atômico dele é 20. O que quer dizer esse número atômico, professor? O número atômico nada mais, nada menos é que é o número de prótons. Então, se ele tem um número atômico 20, ele tem quantos prótons? 20. Se ele tem 20 prótons, ele tem quantos elétrons? 20 também. Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se esse daqui tem 20 prótons, tem 20 elétrons. Beleza? Tranquilo? Fechou? Agora, se ele tem 2 mais, isso daqui quer dizer que é um cátion. Já sei porque é um cátion. Beleza? É um cátion porque a carga dele é positiva. Só que não se engana aqui não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Ó. Não se engane. Não vá nessa. Certo? Qual é dessa? Ó. Só porque é positivo não quer dizer que está ganhando. Certo? O positivo ele está perdendo elétron. Ou seja, se ele tem aqui 20 elétrons e aqui tem a carga mais 2, quer dizer que ele está perdendo 2. Ficando um total de 18 elétrons. Entendido isso? Tá no spa? Dando de Jojo tadinho agora. Certo? Então, o positivo, ele perde. Se o positivo ele perde, o negativo ganha. Aqui, ó. 8, oxigênio 8. 8 prótons, 8 elétrons. Já sei que é um ânion, porque é negativo. Então, se ele tem 8, ele vai ganhar 2 elétrons, ficando um total de 10 elétrons. Beleza? Então, íon é isso. Íon, eles são átomos com carga. Cargas positivas, cátions, e carga negativa, ânions. Certo? O cátion, ele perde elétrons. E o ânion, ele ganha elétrons. Beleza? Fechou? Então, dito isso, nós vamos trabalhar muito com metais. Os metais, a tendência deles é serem cátions, ou seja, de perder elétrons. Então, a gente vai trabalhar com porrada de cátion. Então, a gente vai perder elétrons. Beleza? Isso? A gente vai focar muito mais nos cátions na eletroquímica. Beleza? Bacana de novo para continuar nosso conteúdo. Bom, pessoal. Agora nós temos que entender o que é oxidação e o que é redução. Eu presto muita atenção nisso daqui, porque é como aquela outra que o positivo, você pensa que o positivo é para ganhar, mas na verdade ele perde. Se você bobear, perder a atenção aqui, você perde muita coisa. Então atenção aqui, porque também tem coisas que você pensa que é uma coisa, só que é outra. Beleza? Tá comigo? Vamos lá aqui junto. Ó. Então aqui eu tenho uma reação química, certo? Que é zinco sólido mais o Cu, que é cobre, certo? 2 mais e meio aquoso, dando zinco 2 mais e meio aquoso. Lembrando que meio aquoso é quando tem um sólido dissolvido no líquido, certo? No caso aqui seria um sal, que contém zinco, e o cobre sólido, cobre zero, né? Eu posso colocar zero, como posso colocar assim, entende? Sólido ele é zero. Não tem nem mais e nem menos. Certo? Tranquilo? Só pegar aqui o pincel. Beleza? Tranquilo. O que a gente vai fazer? A gente analisa zinco com zinco e cobre com cobre. Beleza? Isso? Fechou? Agora nós vamos analisar. Aqui no reagente eu tenho zinco sólido. Zinco é zero, que é zero. Só que quando ele vai para o produto é 2 mais. Ele está em zero. Só que quando ele vai para o outro lado é 2 mais. Esse 2 mais, lembrando, ele é um cátion, né? Ah, é 2 mais, ele ganhou 2. Não, ele perdeu 2 elétrons. Percebe comigo que esse zinco aqui está perdendo elétron, porque ele está em zero. Porque ele é sólido, está em zero. E ele vai para 2 mais, ele perde 2 elétrons. Beleza isso? Porque ele está em estado zero lá, sólido. Só que ele perde 2 elétrons quando vai para a solução. Diferente do cobre. O cobre 2 mais, ele tem 2 elétrons a menos. Aí quando ele vai para a solução, ele ganha esses 2 elétrons. Certo? Ele passa zero. O que é isso tem a ver, professor? Isso que nós vimos é um processo de oxidação e redução. Como assim, professor? Oxidação é um processo que está doando elétrons.
E o de redução, ele está recebendo. Não vai pensar que o de redução ele está reduzindo. Não, ele está ganhando, recebendo elétrons. Beleza? Então, o oxidação, ele está doando elétrons, certo? E o de redução, ele está recebendo esses elétrons, está sendo doado. Então, é um doa elétrons e o outro recebe. Um doa, outro recebe. Um doa, outro recebe. Beleza? Então, esse que está aqui perdendo, ele está doando, na verdade, esses dois elétrons. O zinco, ele está oxidando. Oxidando. E esse daqui, no jeito que está ganhando, está recebendo, na verdade ele está reduzindo. Beleza? Então, quando está doando elétrons, oxida. Quando está recebendo elétrons, reduz. Como o zinco ele tá perdendo esses dois elétrons, ele está doando, oxida. Como o cobre está ganhando dois elétrons, está recebendo, reduz. Certo? Redução. Agora, uma coisa aqui. Por favor, respira, assim, ó. Calma, certo? Ou esse que está sofrendo oxidação pode ser chamado de agente redutor. E o que sofre redução pode ser chamado de agente oxidante. Professor, embaralhou tudo agora. Calma. Certo? Porque o de oxidação, ele pode ser chamado de agente redutor. É por causa dele acontece a redução. Ah, professor. Então, se um tá oxidando, quer dizer que por causa desse que está oxidando, vai acontecer a redução. Por isso que ele é chamado de agente redutor. Assim como quem está reduzindo pode ser chamado de oxidante, porque por causa dele vai acontecer a oxidação. Certo? Então, quando você falar que redução, pode ser chamado de agente oxidante, e de oxidação, agente redutor. Se a gente inverter, se fosse cobre sólido e zinco 2+. Aqui eu inverti, né? O que está no produto, botei no reagente, o que é no reagente, botou no produto. O que a gente faz agora? Certo? Isso daqui não acontece. Não aconteceria de uma forma natural. Certo? Por que não acontece de forma natural? É porque existe uma tabela, certo? Que eu posso até colocar aqui no ladinho, certo? Uma tabela, que essa tabela é a ordem de prioridade de quem doa, certo? Que aqui, no caso, a prioridade, o zinco de doar, na verdade, doar, de oxidar, certo? Então, como o zinco tem uma capacidade maior de oxidação do que o cobre, certo? Ele vai oxidar naturalmente. Se eu invertesse, o cobre não ia oxidar naturalmente, porque o poder de oxidação é do zinco, não do cobre. Certo? Vai depender dessa tabela, que é tabela para ser consultada. Eu vou colocar aqui no lado, aí você bate o print aí, fica de boas. Certo? Tranquilo? Então, isso daqui não acontece de forma espontânea. Então não seria pilha, seria eletrólise. Tranquilo? Bom, pessoal, aqui para encerrar, vou mostrar aqui um esquema para vocês. Beleza? Aqui eu tenho um de zinco e aqui eu tenho um de cobre. Beleza? Aqui eu tenho um eletrodo de zinco metálico e aqui de cobre metálico. Aqui eu tenho uma solução de sulfato de zinco e aqui uma de sulfato de cobre. Beleza? Aqui essa solução vai estar dissolvida em água, né? Aí zinco 2+, SO4 2-, cobre 2+, SO4 2-. Beleza? Aí o cobre sólido está em equilíbrio com o cobre dissolvido na solução aquosa e a mesma coisa aqui. Tranquilo? O zinco e em equilíbrio com o zinco em solução. Tranquilo? Aí eu quero fazer disso aqui um sistema que gere energia. Beleza? Porque a pilhas e as baterias energias
químicas que se transformam em elétricas. Diferente da eletrólise, que é elétrica, se transforma em energia química. Beleza? Então aqui, digamos que eu quero fazer uma ligação. É aqui um fio elétrico, aqui uma lâmpada. De conta que aqui é uma lâmpada, beleza? Tem a luzinha aqui. Uma lâmpada. Certo? Então eu quero ligar essa lâmpada, mas assim ela não liga. Liga não. O que é que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu tenho que colocar o que nós chamamos de ponte salina. Ponte salina. Essa ponte salina geralmente é de KCl. E essa ponte serve para ela distribuir, fazer essa conexão para fechar o sistema. Que ela vai distribuir os íons para cada um. Você fechar esse sistema onde os elétrons possam correr. Beleza? Então o que é que acontece esse sistema? Tá vendo esse zinco metálico? Ele vai começar a oxidar. Ele vai perder. Certo? Então ele vai começar a perder elétrons. Beleza? Ele vai começar a perder elétrons. Diferente do cobre que vai começar a reduzir. Ou seja, ele vai ganhar elétrons. Certo? Ocorrendo tal transferência. Beleza? Esse aqui o eletrodo que está oxidando, nós chamamos de anodo. Anodo é o polo negativo. Ele vai doar elétrons. Diferente do cátodo, que é o polo positivo, que vai receber tais elétrons. Lembrando que como é que eu sei quem que vai doar e quem vai receber? Você sabe de acordo com a tabelinha lá, porque tem a lista de prioridades de quem doa e de quem recebe. Beleza? Então o zinco ele é mais fácil oxidar do que o cobre. Então o zinco oxida e o cobre reduz. Então esse eletrodo que está acontecendo, a oxidação, desculpa, é o anodo, e o que está acontecendo na redução é o cátodo. Beleza? Wander, isso daqui acontece naturalmente? Sim, porque é o esquema de pilhas e baterias. Como é que seria o de eletrólise? O de eletrólise, isso daqui não ia acontecer. Não ia acontecer ligar a luzinha. Não ia. Certo? O que é que eu tinha que fazer? Colocar corrente elétrica. Eu coloco corrente elétrica para aí sim acontecer. Exemplos de cromagem, por exemplo, que tem que acontecer desse jeito. Beleza? Então isso é a nossa aula de pilhas e baterias e de eletrólise. Qualquer dúvida você deixa aí nos comentários. Quem for meu aluno me procura no Google Sala de Aula. Valeu, falou, até mais.